Em Brasil, em los anos 70, havia um movimento que não sei se em Argentina havia também, que nós outros chamamos de agricultura alternativa. Não la chamávamos de agroecologia nem de orgânico, pero de alternativa. Uma alternativa ao caminho que a agricultura estava caminhando com a questão da revolução verde, com toda os paquetes tecnológicos que traziam os pesticidas, os abonos químicos e tal. Este movimento começou com isto, um questionamento e uma necessidade de provar que era possível ser diferente. Isto era um desafio para todos. Então, graças. Então, para muitos, o início deste movimento se passou por alguns técnicos que acreditavam que era possível e começaram a produzir. Mi caso, que para isto comprei um pedaço de terra e começamos a produzir para provar que era possível fazer. Não havia como defender algo que não se fora capaz de provar. E com isto entendemos que havia uma outra situação. Não bastava que nós outros, ou os agricultores, acreditassem nisto. Havia a necessidade que as pessoas nas cidades acreditassem também, porque para quem haveríamos de vender os produtos? Era necessário que as pessoas entendessem que havia um esforço de pessoas para ser produtos diferenciados. Então, tinham que tratá-los também de maneira diferenciada. Então, com esta relação, começamos a fazer trabalhos e construindo propostas. E, claro, nos deparamos com muitos problemas, porque havia toda uma lógica colocada por el governo em direção de uma agricultura com base nos paquetes tecnológicos. Então, nós outros éramos chamados, que somos técnicos, não? Éramos chamados de que estávamos contra a ciência. Nós outros não aceitávamos os avanços científicos. Então, por exemplo, em los anos 80, eu fui o presidente da Associação de Agrônomos de Brasília, do Distrito Federal. E a pauta que nós outros colocamos em nosso mandato, um dos principais era a questão da agricultura alternativa. Isto, muitas críticas, que nós outros era um absurdo que uma associação de los engenheiros agrônomos estavam defendendo uma agricultura que vai contra a ciência. Pero com isto, o movimento foi crescendo, criamos as primeiras associações de produtores, criamos as primeiras feiras, que era a única maneira que havia de vender os produtos, não havia espaço em el mercado comum. Então, as pessoas também não conheciam, tinham que fazer o conhecimento um a um. Pero foi passando e os produtores, mais produtores foram vendo que era possível fazer isto, mais técnicos começaram a trabalhar, a avaliar, e com isto, gradativamente, o movimento orgânico de Brasil começou a crescer. Em 2003, há uma situação nova em Brasil, a eleição do presidente Lula, em que não é só por a presença do presidente Lula, pero é a primeira vez que um partido de esquerda assume o poder em Brasil. Pouco tempo havia de eleições, porque estavam num regime militar, como vós acá, então estava num processo, pero com isto havia um espaço no Congresso para fazer um trabalho. E conseguimos, então, em 2003, fazer uma proposta, a sociedade construir uma proposta de um substitutivo para o projeto, e foi apresentado e conseguimos passar em la Câmara e no Senado o texto que foi construído por la sociedade junto com os outros. Então, hoje temos uma lei de orgânicos em Brasil que foi uma lei construída por todos, com todos os defeitos e com todas as qualidades. Passado, então, 2003, teníamos uma lei, pero não bastava ter uma lei. Então, na época, por um acaso, o ministro de Agricultura me chamou porque soube que eu tratava da questão de orgânicos
E ele estava com um problema para encarar. Havia assumido o Ministério da Agricultura e, de cara, teria que regularizar o uso de los transgénicos em Brasil. Vocês devem conhecer muito bem a história da soja Maradona. A Maradona, então, estava entrando em el sul do Brasil, já numa proporção muito grande, e havia um impasse. Haveria, pela lei em vigor, havia que destruir todos os campos que estavam com soja Maradona. Mas como fazer isto? Como o presidente Lula iria destruir a produção de soja quando sua bandeira principal era o combate à hambre? E estaria destruindo, isso ia criar uma situação muito constrangedora para todos. Então, o ministro de Agricultura me chamou e disse, vou ter que fazer a regularização do plantio de soja transgênica em Brasil, de los transgênicos, pero não quero ficar conhecido na história como a pessoa que veio ao ministério para regularizar os transgênicos. Então, quero fazer algo também por los orgânicos. Foi isto, uma questão de haver um equilíbrio na balança. E me sugeriu que criássemos uma câmara temática para ouvir a sociedade. E eu lhe disse, mas ministro, nós já temos uma rede de entidades que trabalham com esta questão, e nós temos uma proposta de um plano para o desenvolvimento da produção orgânica em Brasil, porque não me parece justo que o Ministério da Agricultura, que nunca ajudou a produção orgânica de Brasil, agora cria uma lei só para fiscalizar os produtores. Nós temos que fazer algo para que promova o desenvolvimento. Temos que ter medidas para apoiar a produção. Então, ele me autorizou a criar um programa para o desenvolvimento da produção orgânica. Este foi o primeiro plano que, em Brasil, nós temos, não sei, creio que a Argentina também deve ter, os planos plurianuais que os governos têm que aprovar em el Congresso para cada 4 anos, que coincide com os mandatos de los novos dirigentes. Então, pero com uma característica, o plano plurianual começa sempre um ano após a posse do novo governo, para que o novo governo que construya a proposta. Então, em 2003, havia que construir o plano plurianual 2004-2007. E neste plano, pela primeira vez, tivemos em Brasil um Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica. O movimento agroecológico em Brasil está muito cerca das questões sociais. Não é fácil fazer uma separação. A questão dos pueblos, o reconhecimento dos territórios de indígenas, dos quilombolas, há uma luta social de campo muito forte. Também por a questão dos agrotóxicos, os problemas que são os pesticidas, que para nós agora estamos enfrentando um processo muito complicado, porque estão tentando cambiar a lei de agrotóxicos. Como o movimento, hoje temos um movimento que está junto, agroecológico e a produção orgânica. Isto se passou, mais uma vez vou sair do roteiro, isto se passou porque havia uma proposta do movimento orgânico de criar uma política nacional para o desenvolvimento da produção orgânica. Como eu disse, nós criamos um programa em 2003, pero é um programa do Ministério da Agricultura, e nós necessitávamos que outros órgãos de governo participassem. Como precisamos trabalhar, por exemplo, a formação dos profissionais, então precisamos do Ministério da Educação, precisamos trabalhar a questão das taxas, dos impostos, precisamos do Ministério da Fazenda, precisamos do Ministério de Desenvolvimento Científico para promover as investigações, precisamos de vários outros ministérios, da saúde, do meio ambiente. Então, precisamos de uma política nacional que não fora só um programa do Ministério da Agricultura. E o presidente Lula concordou com isto e nos autorizou a trabalhar para criar uma política nacional para a produção orgânica. Pero o movimento agroecológico, que, como lhes falei, trabalhava com a base social, muito mais em los movimentos del campo, los movimentos
por las lutas por los derechos de las comunidades, de los agricultores. Estes estavam trabalhando também para consolidar a proposta de uma política nacional para a agroecologia. E nós temos uma marcha de las Margaridas, que é um movimento das mulheres camponesas, que todos os anos fazem uma marcha hasta Brasília e encaminham uma série de propostas. E em la marcha de las Margaridas de 2011, levaram uma proposta à presidente Dilma, que como era a primeira presidente mulher, teria que ter uma posição muito mais afetiva com a proposta da Marcha das Margaridas. E a Marcha das Margaridas trouxe uma proposta de criar uma política nacional de agroecologia. Então, o Palácio de Planalto nos procurou e disse: agora, o que hacemos? Temos uma proposta de uma política nacional de agroecologia e temos uma proposta de uma política nacional de agricultura orgânica. Não temos como criar duas políticas nacionais com um tema que, para muitos, não sabemos fazer a distinção. Então, foi um trabalho de fazer um acordo entre as partes e chegamos a um acordo que havia mais pontos de consenso do que de dissenso. Então, deveríamos pegar nos pontos de consenso e deixamos os pontos de dissenso para ir trabalhando a largo prazo. E com isso, então, foi possível criar uma política nacional de agroecologia e produção orgânica em 2012.